Seja bem-vindo à nossa terceira aula. Hoje vamos explorar um momento crucial no Evangelho de João, o testemunho de João Batista. Aqui vemos o cumprimento de profecias, a humildade de um grande homem de Deus e a apresentação do Messias ao mundo. João Batista desempenha um papel essencial no plano divino, e sua história é uma lição de serviço, humildade e fé. Prepare-se para mergulhar nos versículos de João, capítulo 1, 19 a 34, e entender como esse episódio se conecta ao grande plano de redenção de Deus. Para começar, quem era João Batista? Ele era um profeta poderoso, conhecido por sua mensagem de arrependimento e batismo no Rio Jordão. Ele era filho de Zacarias e Isabel, parente de Jesus, e foi enviado por Deus para preparar o caminho para o Messias. João Batista foi a voz que clamava no deserto, conforme profetizado em Isaías. O seu papel era anunciar a chegada de Jesus e chamar o povo ao arrependimento, preparando seus corações para receberem o Salvador. A narrativa começa com uma delegação de sacerdotes e levitas enviados de Jerusalém para questionar João Batista. Eles queriam saber quem ele era. A fama de João havia se espalhado e muitos acreditavam que ele poderia ser o Messias ou outro profeta importante. João, no entanto, deixa claro desde o início que ele não é o Cristo. Quando perguntado, ele nega ser Elias ou o profeta, figuras esperadas pelo povo judeu com base nas Escrituras. Em vez disso, João afirma que é apenas uma voz que clama no deserto, cumprindo a profecia de Isaías. Essa resposta reflete a humildade de João. Ele não busca fama para si mesmo, mas direciona toda a atenção para Jesus. Isso é uma lição importante para nós hoje. O nosso papel é sempre apontar para Cristo e não para nós mesmos. Os líderes religiosos perguntam a João por que ele batiza se ele não é o Messias, nem Elias e nem o profeta. O batismo de João era simbólico, representando arrependimento e purificação em preparação para o Messias. Ele batizava com água, mas sabia que alguém maior viria depois dele, alguém que batizaria com Espírito Santo. Aqui, João Batista declara algo poderoso. Ele não é digno nem de desatar as sandálias daquele que virá. Isso pode parecer uma declaração simples, mas, no contexto da época, desatar as sandálias era uma tarefa reservada ao mais humilde dos servos. Ao dizer isso, João mostra sua reverência e submissão absoluta a Jesus. No dia seguinte, João vê Jesus indo em sua direção e faz uma declaração extraordinária: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Essa frase está cheia de significado teológico. No Antigo Testamento, o cordeiro era um símbolo de sacrifício, especialmente o cordeiro pascal, cuja morte salvou os israelitas no Egito. Aqui, João Batista identifica Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que seria sacrificado para tirar o pecado do mundo. Ele não veio apenas para salvar Israel, mas toda a humanidade. Essa declaração resume a missão de Jesus. Ele veio como um sacrifício perfeito para nos reconciliar com Deus. João Batista continua o seu testemunho, explicando como ele reconheceu Jesus como o Messias. Ele relata que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus como uma pomba, confirmando que ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Isso ocorreu no batismo de Jesus, um evento que marcou o início do seu ministério público. O Espírito Santo descendo sobre Jesus também é um cumprimento de profecias do Antigo Testamento, como em Isaías, onde o Messias é descrito como aquele sobre quem repousaria o Espírito de Deus.
João enfatiza que seu testemunho não vem de si mesmo, mas de Deus, que lhe revelou quem Jesus era. Isso reforça a ideia de que o ministério de João foi totalmente dependente da orientação divina. Lições espirituais do testemunho de João Batista. Humildade em serviço. João Batista é um exemplo incrível de humildade. Apesar de sua popularidade e importância, ele nunca buscou glória para si mesmo. Em vez disso, ele apontou as pessoas para Jesus. Preparar o caminho. Assim como João preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, nós somos chamados a preparar corações para a sua segunda vinda. Isso inclui compartilhar o Evangelho e viver de maneira que reflita a Cristo. Reconhecer o Cordeiro de Deus. João nos lembra que Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tirou os nossos pecados. Isso nos chama a viver com gratidão e reverência, reconhecendo o preço que foi pago por nossa redenção. Depender de Deus. João Batista só pôde cumprir a sua missão porque estava em sintonia com Deus e obediente à sua direção. Isso nos desafia a buscar a orientação divina em tudo o que fazemos. O testemunho de João Batista é um lembrete poderoso de que nosso papel como cristãos é sempre apontar para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias prometido e o único que pode nos reconciliar com Deus. Na próxima aula, exploraremos o chamado dos primeiros discípulos de Jesus, um momento emocionante em que vemos pessoas comuns sendo transformadas pelo encontro com o Messias. Que esta lição nos inspire a viver com humildade, fé e dedicação ao nosso chamado. Deus abençoe você e até a próxima aula.